Desde que você não seja celíaco. Não, é o que você falou. Existe uma classe da população que tem problemas com a proteína do trigo. A proteína do trigo chamada glúten. Essa proteína do trigo, alérgico, ela... né? Exatamente. Eu vou fazer o teste. Porque o seu corpo não sabe o que é proteína. Tá. O seu corpo sabe o que é aminoácido. O seu corpo não sabe o que é carboidrato. O seu corpo sabe o que é glicose. Então você pega um pão, o seu corpo vai quebrar ele inteiro em moléculas de glicose. Uhum. Se você pegar uma tapioca, ele vai quebrar inteiro em moléculas de glicose. Se o seu pão pegar uma picanha, a proteína da picanha, ele vai quebrar em aminoácido. Certo. Se ela pegar a proteína do glúten, que é a proteína do trigo, ela vai quebrar em aminoácido. O problema é que a estrutura da proteína do glúten, ela é feita com um tipo de cadeia de aminoácidos, um formato de cadeia que algumas pessoas são incapazes de quebrar. E aí vira um corpo estranho dentro do seu organismo. Entendi. Você passa E esse mal. Exatamente, aí você começa a passar Se mal. sente Pela mal. incapacidade do seu corpo em quebrar essa proteína em aminoácido. Tá. Agora, se você não é celíaco, se você não tem essa doença, que é a doença celíaca, você pode utilizar o seu pãozinho na quantidade que você quer. Qual o segredo? É não colocar o pão puro. Porque o pão, ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, ele vira muito rápido no seu corpo glicose. Então ele mexe muito com a sua glicemia sanguínea. Entendi. Isso não é saudável. Uhum. Aumentar um hormônio no seu corpo chamado insulina pode comprometer o seu processo de queima de gordura. Sim. Só que não é só o pão. O pão é assim, a tapioca é igualzinho o pão. As duas são capazes Mesma de coisa. estimular a insulina da mesma forma. Entendi. Ambas têm alta carga glicêmica e alto índice glicêmico. O arroz é assim, o arroz branco. Como é que você resolve isso? Você pega o pão e coloca 3 ovos mexidos dentro. Já reduz o índice glicêmico. Porque quando você mastigar o pão com a proteína dos ovos, o seu corpo já não vai mais ter a mesma velocidade Ai, que em louco. converter. Então já reduz. A tapioca colocou um queijinho, E o uma carioca ama alfacezinha, um ovo, é franguinho. fácil pra ele. Ele você não come, né? O quê? Ovo. Eu como omelete. Omelete, ótimo. É ponto aí. Acabou. Isso são situações de você reduzir o índice glicêmico. Agora, muitas pessoas cortam o pão e emagrecem ou cortam o glúten. Por exemplo, eu cortei o glúten e eu emagreci. Você vai provavelmente emagrecer, sabe por quê? Porque você tirou a maioria das opções da tua mesa de carboidrato. Quando você corta o glúten, você corta biscoito, Massa. massa, pão. Tudo que é trigo. Vai Mas ficar o quê e- pra você? Arroz, feijão, fruta, Carne. carne. Mas você pode vai também reduzir demais. desenvolver, virar celíaco por cortar glúten. Mas Tem se a isso também, pessoa né? Na verdade, Tem não. isso, né? Não. se corta A radicalmente... gente que sou zero glúten e começa a desenvolver depois que passa a consumir. Rola Mas se essa você diz parada. cortar e não comer nada, ou a pessoa pode comer tipo as coisas sem glúten? Camarrão. Macarrão, pão, torrada, sei lá, que vende os produtos glúten. sem glúten. Se uma pessoa for celíaca, ela vai ter que consumir tudo sem glúten. Tá. Porque aí é uma pessoa alérgica, né? Mas assim- Como se fosse uma alergia. Uma Isso. intolerância. É. Intolerância. A palavra certa é intolerância. Mas a pessoa Intolerância. consegue emagrecer também mais fácil ou aí não? Não. Sabe Aí quem Tirar é? o glúten não significa que vai emagrecer mais Tá. rápido. Por exemplo, eu sou uma pessoa sensível à proteína do glúten. Tá. Eu não sou intolerante. Perfeito. Existem 3 categorias. A categoria da pessoa intolerante, a pessoa sensível e a pessoa que não tem nenhuma sensibilidade. Intolerante, colocou, por exemplo, a glúten e a lactose, colocou na boca, passou mal. Tá. Imediatamente. Colocou na boca, passou Sabe mal. quem é assim? Por exemplo, minha mulher, Vou te contar. minha mulher, ela é intolerante à lactose. Se ela tomar lactose, Qualquer coisinha ferrou ela. já passa mal. Já passa mal. Começa a encher de brotoeja, Puta começa a merda. passar mal. Isso é a pessoa intolerante Tá. a glúten e a lactose. Existe uma outra categoria, sensível. É aquela pessoa que, se ela comer o excesso, ela vai ter rebote. Por exemplo, quando eu como muito glúten, eu tenho azia e muita sonolência. Tá. Dificuldade que meu corpo tem de quebrar essa proteína, mas ele quebra com dificuldade. Isso acontece comigo com pastel. Da azia? Acontece contigo com a maioria das pessoas, né, velho? É, porra. Pastel, velho. Da azia. Caralho, Azia da pastel de porra. feira é comer e... Oh, O vai- estômago já vai. Essa é uma pessoa sensível, ou seja, se ela consome uma quantidade muito grande, ela tem alguns efeitos colaterais. Existe a pessoa que não tem nenhuma sensibilidade. Esse cara ele pode comer à vontade que nada acontece com ele. Tá. Existe uma classe muito grande de pessoas sensíveis ao glúten e elas não sabem. Eu tava com uma amiga minha, atleta profissional, e ela falava pra mim, Renato, eu não aguento mais, eu faço dieta, minha alimentação é perfeita e eu vivo à base de omeprazol. Omeprazol de manhã, omeprazol à tarde, omeprazol à isso? noite. Falei, caramba, meu. amiga.
Falei Brabo, assim, hein? falei, faz o seguinte, corta o glúten. Corta o glúten, faz um teste. Você é um atleta, ou seja, é uma especialidade sua ter regras na sua alimentação, então não vai ser difícil pra você. 15 dias ela cortou o glúten, nunca mais tomou omeprazol. Ou seja, ela não é uma celíaca, mas ela é uma pessoa sensível, ou seja... Tinha dificuldade. Só que hoje, se ela, por exemplo, hoje, se eu ir lá e comi uma pizza aqui com você, no outro dia tô de boa. Tá. Agora, se eu comer uma pizza hoje, amanhã eu comer um pãozinho, depois um macarrão. Se você for acumulando... Aí daqui a pouco começa. Entendi. Queimação, azia, sonolência. Porque eu sou sensível, não sou intolerante. Entendi. O intolerante não tolera. Na hora O já dá sensível, bizil. o sensível, ele se sensibiliza com a quantidade. Tá. E a pessoa saudável, ok. A pessoa saudável não tem problema. Entendi. Eu, por exemplo, sou absolutamente saudável para lactose. Se eu tomar 1 litro de leite por dia, Zero problema. zero problemas. Existem pessoas que são sensíveis. Por exemplo, se ela comer um bolo, ok. Se ela tomar um copo de leite, ok. Se ela tomar leite hoje e amanhã, Já no outro aí dia, que- diarreia. Entendi. Entendeu? Existe isso. Não pode acumular, né? E as pessoas não conseguem, às vezes, saber, cara. É. Então, às vezes, a pessoa É ele só tá se sofrendo, arrotar muito, né? tomando remédio, tomando remédio, não É sabe. o que eu brinco. Começa a rotar o café com leite, já sabe, É irmão. o que eu brinco. Isso aí parece que Daquele- parece que é doença que inventaram. Porque na minha época de moleque, Não tinha. não existia isso. Você só tá Por que passando você mal, dá boldo. Dá boldo. Dá fala, boldo, toma tá um passando chá. mal. Mas não que tinha bom que- nada. Mas que bom que desvendou, Não, né? Sim, mas tô dizendo, mas é que você fala. Pô, até moleque, até jovem, nunca se ouviu Eu falar peguei em ontem um corte de um alérgico cara. à proteína.